com satisfação, em nome da vice-presidente de futebol, da direção do Esporte Clube Internacional, viemos aqui hoje apresentar o atacante Leandro Fernandes, atleta que vem compor o nosso grupo, naquilo que é a filosofia e o trabalho da vice-presidência de futebol, na busca por qualificar, dar ferramentas e alternativas à nossa comissão técnica, visando manter a competitividade e buscar os objetivos que o Internacional tem ao longo dessa temporada. O Leandro Fernandes vem do Independiente, um jogador que tem sido monitorado também pelas suas características, pela forma de jogo, naquilo que é o modelo de jogo proposto hoje pelo Internacional e pela comissão técnica, liderada pelo Eduardo Cudê. É um jogador acostumado com jogos internacionais, com decisões, campeão da Copa Sul-Americana em 2017, um jogador que tem como característica o chute, né, com as duas pernas, a mobilidade, a velocidade, tem também o tema da bola parada como uma das suas virtudes e, principalmente, aquilo que já demonstrou desde o primeiro contato que fizemos, né, uma gana, uma vontade de vestir a camisa do Internacional, e eu tenho dito aqui a cada anúncio que fizemos que isso tem sido fundamental para que a gente possa compor um grupo de atletas comprometido com essa caminhada e com esse trabalho. Não é diferente, temos certeza que Leandro Fernandes vai nos ajudar muito nessa caminhada e que ele seja muito bem-vindo aqui no Internacional, um clube que irá acolher, como tem acolhido a todos que aqui chegam, da melhor forma possível, dar condições para que ele possa exercer o seu trabalho, e eu tenho certeza que juntos nós vamos trazer grandes alegrias à torcida colorada. Seja bem-vindo, Leandro. Bom, boa tarde a todos. Só complementando aí as questões relacionadas ao contrato do Leandro, que na verdade viabilizou a chegada dele, foi o fato, né, dele ter iniciado seu contrato com o Independiente da Argentina. Tem uma elevada média de gols por onde passou, isso é importante para nós. Nós necessitávamos de mais atacantes. Um jogador que, como disse bem o Alessandro, já era monitorado aqui pelo nosso Centro de Análise e Prospecção de Atletas, mas que teve a chancela do Cudê quando nós disponibilizamos à comissão técnica os nomes possíveis nesse momento. Lembrando que a participação do Leandro foi decisiva na questão da tomada de decisão, ele tinha situações encaminhadas, inclusive para a Europa. Então vale ressaltar aqui que ele e o seu agente entenderam o Internacional como realmente um grande projeto que é, e ele fez de tudo para estar aqui o mais rápido possível, já está treinando, agora é uma questão realmente de regularizar a situação burocrática dele, que a gente espera finalizar na próxima semana. Vem contrato conosco até o final do ano que vem, e vai ter aí tempo suficiente para mostrar suas virtudes, suas qualidades que o trouxeram até o Inter, e a gente está bem esperançoso aqui que ele tenha sucesso. Então, da nossa parte, realmente desejar muita sorte, dizer que o Internacional aqui, através de toda a sua infraestrutura de pessoas, principalmente, vai dar as melhores condições para ele aqui no Inter, evoluir cada vez mais na carreira. Tá bom? Seja bem-vindo e conte conosco aqui. Boa sorte. Tudo bem, Leandro? Uma boa noite a você. Seja bem-vindo aqui a Porto Alegre, ao Internacional.
Eu queria perguntar para você, começar perguntando, eu queria que você se apresentasse e falasse sobre as suas características e também como que você se encaixa nesse modelo de jogo proposto pelo técnico Eduardo Cudê. Boa noite. Buenas noches, muchas gracias. Sí, yo creo que voy a encajar bien en la forma de jugar que tiene el entrenador. Me siento más cómodo en esa posición jugando con otro punta, así que ojalá que me adapte rápido a los compañeros y al juego. Tudo bem, Leandro? Boa noite, seja bem-vindo a Porto Alegre. Rodrigo Caetano e o Alessandro Barcelos acabaram de destacar que você tinha outras propostas. Pelo menos aqui a gente teve uma informação de que você poderia ir para a Espanha e você acabou aceitando o Inter. Por que você escolheu o Internacional tendo essas outras possibilidades, inclusive na Europa? E o que foi determinante, o que pesou nessa sua escolha para chegar em Porto Alegre agora com a camisa do Inter? Me sedujo la propuesta, hablé con el entrenador, me contó un poco la forma de juego, el club. Yo ya conocía el club por Víctor, que conozco a Víctor. Ya estaba al tanto de la situación, de lo que es Inter y no lo dudé ni un minuto. Cuando tuve que decidirme, decidí y acá estamos a la orden. Leandro, boa noite. Você foi jogador muitos anos, enquanto Cudê era o técnico do time rival, né, no clássico Racing e Independente. Você tem acompanhado já o trabalho do Cudê que ele tem feito no Inter, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Gaúcho? Você acredita que o estilo dele já está totalmente implementado no Inter? É parecido com o estilo que você enfrentava lá na Argentina, com o Racing? Sí, nos hemos enfrentado allá en el clásico rival de Avellaneda. Y bueno, hoy estamos acá de la mano en el mismo equipo y la verdad que me pone muy contento, es un gran entrenador y ojalá que yo pueda aprender mucho y le pueda dar mucho también a él. Leandro, boa noite. A gente sempre acompanha um processo de adaptação para os jogadores estrangeiros que chegam no Brasil, às vezes precisam de um tempo a mais. Se eu não me engano, você é o 8º estrangeiro que está chegando no Inter, tem muitos gringos e muitos argentinos também. Isso vai te ajudar? Você acredita nesse processo de adaptação? E se você puder falar um pouco mais para a gente dessa conversa com o Cuesta, o que você perguntou, que referências ele te deu, por favor? Sí, siempre es más fácil cuando hay compañeros argentinos. Pero desde que llegué ayer me han tratado muy bien, me han hecho sentir bien desde el primer momento y la verdad que estoy muy contento con eso, por el trato y por cómo me han recibido la gente acá del club. La verdad que es mucho más fácil cuando uno conoce a alguien y se hace más amena la adaptación. Liga o microfone, Renato, por favor. Agora sim. Renato, liga o microfone. Certo. Leandro, antes tu falou que, além da proposta, algo que te seduziu bastante, ou que foi importante para que tu fechasse com o Inter, foi a conversa com o Eduardo Cudê, o treinador do Inter. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais para nós, o que teve nessa conversa que tu achou mais interessante, o que ele te falou sobre o Inter, e como tu te imagina jogando nesse time do Eduardo Cudê. Sí, la verdad que él me transmitió que era una linda oportunidad, que por ahí podía llegar a encajar bien en el esquema de juego que tiene él, y me contó un poco del club, de cómo se vive el fútbol acá, y no lo dudé, le dije que me seducía mucho la propuesta, y yo creo que voy a encajar bien, ojalá que me vaya adaptando con el correr de los días, la semana, de los entrenamientos, a la forma, a conocer un poco más a los compañeros para
para poder ayudar lo que pueda darle y que Inter vaya para adelante. Buenas tardes, Leandro, que seas muy bienvenido acá en Porto Alegre. Ayer estuve charlando con Fabio Verona, de Olé, que conoce muchísimo Independiente y tu fútbol. Y Verona, he comparado tu estilo de juego con Marco Ruben, por ejemplo, que conocemos muy bien acá, de Atlético Paranaense, enfim. ¿Concordas con Verona? ¿Es más o menos algo como Marco Ruben que vamos a asistir acá? Y otra cuestión, ¿te crees que Inter de Cudê pueda repetir el suceso de una formación como hubo en Central, como hubo en Racing, por ejemplo? A ver, yo tengo una forma de jugar que me gusta jugar siempre con un delantero de acompañante, me gusta moverme mucho, manejo las dos piernas y trato de no dar por perdida ninguna pelota. Y ojalá que por ahí pueda implementar lo que le dio resultado al entrenador acá en Inter, sí. Leandro, alguns dos relatos que a gente teve sobre o seu futebol é que tu é um jogador de muita qualidade, que bate com os dois pés, mas que tu teve alguns problemas na Argentina de expulsões. Um jogador que muitas vezes era expulso em alguns jogos. E aqui a arbitragem brasileira, ela é tida como uma arbitragem mais rigorosa até do que a arbitragem do futebol argentino. Isso foi conversado contigo? Como é que tu pretende lidar com essa situação dos árbitros brasileiros por aqui, já que tu também teve algumas expulsões no futebol argentino, Leandro? Buenas. La verdad que en eso por ahí han sido por protestas o por doble amarilla, de por ahí de ir a todas sin medir las consecuencias. Creo que fue más que nada por eso las expulsiones que he tenido, pero con el correr de los tiempos, de los años, uno va ganando más experiencia y va mejorando en ese aspecto. Leandro, boa noite. Você tem um histórico bom nos clássicos entre Independiente e Racing, né? Eu queria que você falasse o que significa um clássico para você e como você pretende jogar um próximo Grenal. Ojalá va a ser un lindo desafío, ojalá que llegue pronto para poder disfrutarlo. He visto partidos por internet, pero son todos diferentes y cada partido es diferente, así que ojalá que pronto llegue ese momento para estar a la altura. Fernandes, bem-vindo ao Internacional. Eu queria saber de ti como tu estás fisicamente, em quanto tempo tu acredita que poderá jogar pelo Internacional. Hoy entrené bien con los compañeros y la verdad que me siento bien y eso ya va a depender de lo que vea el profe, el entrenador y lo que necesite. Yo estoy a la orden y ojalá que pronto pueda estar a la par ahí con mis compañeros para poder ayudar al equipo. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo a Porto Alegre, ao Internacional. A minha pergunta é simples. Eu tive vendo alguns vídeos, e principalmente depois daquela conquista que vocês tiveram diante do Flamengo, né, da Sul-Americana. Você é um jogador muito, mas muito sanguíneo. E nessa entrevista que você concedeu a um colega lá na Argentina, você falava muito dessa questão de doar e de que ser muito aguerrido e brigar com os adversários, principalmente em clássicos. Eu queria que tu falasse um pouco da tua característica, que você bate muito bem, faltas, chuta de fora da área e muitas vezes você entra dentro da área como se fosse um centroavante de camisa número 9. Ah, sí, la verdad que no me gusta perder a nada, soy muy competitivo y siempre trato de ir para adelante, por ahí sin medir las consecuencias, pero siempre con respeto. Y la verdad que soy aguerrido, me gusta chocar a los defensores, no dar ninguna por perdida. Esa es mi forma de por ahí vivir los partidos.